Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje iremos trabalhar o gênero poema. Mas antes de adentrarmos nas características e especificações desse gênero tão interessante, vamos ver a diferença entre poema e poesia. Duas palavras que são empregadas na maioria das vezes como sinônimas, mas que trazem em sua essência uma grande diferença. A poesia está relacionada ao conteúdo, à plurissignificação, ao uso de figuras de linguagem e identificação de beleza. Sendo assim, é poesia tudo aquilo que eu consigo perceber beleza, plurissignificação, não sendo necessariamente um texto. Posso considerar poesia uma imagem, um som, uma cena, uma forma, uma fala, desde que eu consiga perceber nessas exemplificações tudo aquilo que é essencial para a essência da poesia. Já o poema é a estrutura, é uma composição poética construída em versos. Esses versos organizam-se em estrofes. Temos ainda o uso de figuras de linguagem, expressão de sentimentos, entonação, rimas, métrica, sonoridade. Tá? Então, a diferença entre poema e poesia está no fato de que o poema deve ser verificado pela forma como é construído. Já a poesia, pelo sentido expresso, presença de beleza e plurissignificação. Vamos agora às características específicas do poema. O que eu vou encontrar no poema? O que eu devo observar em um texto para poder considerá-lo poema? Primeiramente, é importante que nós percebamos a forma, né? O poema, como eu havia dito anteriormente, ele é escrito em versos. Mas o que são os versos? Os versos são cada linha deste poema, diferente dos textos escritos em prosa, onde nós temos orações organizadas em períodos e formação de parágrafos, né? Então, a diferença de um texto escrito em versos para um texto escrito em prosa é que a unidade do texto escrito em versos, no caso o poema, é cada linha deste poema chamada de verso. E o texto escrito em prosa, a sua unidade, a sua essência é o parágrafo, né? A organização de frases, né? Orações, períodos que vão dar origem aos parágrafos. Mas voltemos agora à estrutura do poema. Esses versos dentro do poema, eles são organizados em estrofes. O que são estrofes? São seções, ou seja, conjuntos de versos, né, que são organizados e são separados, né, através de um espaço em branco. Caso você escreva o poema lá no seu caderno, esse espaço em branco ele vai ser marcado por uma linha em branco, né? E se você fizer um poema digitado, você vai dar um enter entre um verso e outro. Muitas vezes esses versos eles podem apresentar rimas. Agora vejam bem, nem todo poema apresenta rimas, tá? É uma possibilidade. E o que são as rimas? As rimas são algumas combinações sonoras. E essas combinações sonoras vão dar origem à musicalidade e ao ritmo, que também é uma outra característica do poema. Os poemas não apresentam narrador. Em lugar do narrador, nós temos o eu poético ou eu lírico, que é aquele que vai manifestar os sentimentos, as visões e as opiniões de tudo aquilo que é manifestado dentro do poema. Os textos em prosa, alguns deles, como as narrativas, vão apresentar os narradores. No caso do poema, é o eu poético. Observem que o eu poético ou eu lírico, ele é diferente do autor. O autor é o escritor, é o produtor do poema. O eu lírico ou eu poético é aquele que vai manifestar os sentimentos, visões e emoções. Pode acontecer em muitas situações em que o autor de um poema, ele pode ser masculino e manifestar o eu lírico feminino, ou seja, os sentimentos e emoções, eles podem ser femininos, o que vai ser diferente da autoria. Percebam que é diferente autor
né, que é o produtor do poema, e eu lírico, que é aquele que manifesta sentimentos e emoções. E isso em se tratando de um poema lírico. Nós temos também poemas narrativos, nós temos também poemas dramáticos. Então, nem sempre os poemas eles serão uma expressão de sentimentalismo. Eles podem também ser um poema social, que vai manifestar realidades sociais, opiniões sobre acontecimentos sociais, né? Como eu falei, o poema lírico, né? Que vai manifestar sentimentos e emoções. Temos ainda o poema narrativo, como é o caso da literatura de cordel, onde nós iremos observar a narração de uma história, né? Conta-se uma história que acontece em um determinado local, a presença de alguns personagens que vão dar continuidade a um determinado enredo, tá? Mas a literatura de cordel é um poema porque a sua organização obedece às características próprias do poema, né? Que é a estruturação em versos e a organização desses versos em estrofes. Na atualidade, nós temos uma certa liberdade poética, né? Vocês vão encontrar poemas contemporâneos diferenciados daquele que habitualmente víamos, né? Poemas em que o tema do poema será representado através da imagem. Um poema que fala de estrelas, digamos que ele vai formar uma estrela através das palavras. Se o poema fala do sol, do mar, da flor, né, ele pode estar representando esta imagem também através dos seus versos. São os poemas figurativos, aqueles poemas que representam através da imagem aquilo que está sendo expresso por meio do conteúdo. Vamos agora ver um poema para que a gente consiga visualizar, né, ver de uma forma real, mais concreta, todos esses elementos que compõem os poemas. Então agora nós vamos ver a reprodução aí na tela do poema Soneto de Fidelidade, do autor Vinícius de Moraes, né? É um soneto. Por que chamado soneto? Porque é uma composição poética formada de 4 estrofes. Vejam que nós vamos identificar a presença das estrofes através desse espaço em branco, né? De uma estrofe a outra, que vai caracterizar cada uma das seções, né? Que é o conjunto de versos chamado de estrofes deste soneto. Então, o poema Soneto de Fidelidade, da autoria do Vinícius de Moraes, é abordado os sentimentos de amor e de fidelidade em um relacionamento, né? Os versos, eles foram escritos e organizados em estrofes que não vão apresentar a mesma quantidade de versos, né? A gente vai perceber que as 2 primeiras estrofes são chamadas de quartetos, né? Porque tem 4 versos, e as 2 segundas estrofes são chamadas de tercetos, porque tem 3 versos. Então, essa é uma forma fixa, tá? É uma forma fixa de poema, chamada de soneto, tá? Então, vejam aí que nós não temos parágrafos, nós temos versos, o que é uma característica marcante dos poemas, né? Cada linha, vejam que tem versos que são maiores, outros que são menores, mas mesmo assim o que é que vai acontecer? É passado para outra linha, porque cada linha corresponde a um verso. Então, mesmo que sobre espaço, você não continua, né? Tem que passar para outra linha para deixar caracterizado a presença do verso. Nesse trecho, né, no caso aí da primeira estrofe, é dado destaque ao amor e ao zelo, né? Vamos agora analisar um pouco sobre o sentido do poema. Olha aí a primeira estrofe. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, nesse trecho vai ser dado um destaque especial ao amor e ao zelo, que fazem parte da atitude de cuidar da pessoa amada, né? Cultivando o amor para que ele não desapareça. Existe informação sobre o modo que é com zelo, sobre o tempo em que isso vai acontecer, que é sempre, e sobre a intensidade, né? Usa-se aí um advérbio de intensidade,
tanto. Então, nós podemos identificar o sentimento de entrega total à pessoa amada, independente das circunstâncias, e renunciando outras possibilidades de relacionamentos amorosos. Então, eu fiz análise com vocês, né, dessa primeira estrofe, para que a gente observe a presença do sentimentalismo, da visão pessoal, né? Já lá na segunda estrofe, nesse segundo conjunto de versos, a gente vai verificar a oposição, né, na indicação de sentimentos opostos, como alegria, né, no caso do riso, e tristeza no caso do pranto, o que vai caracterizar uma figura de linguagem chamada antítese. A antítese é aquela figura que vai apresentar oposição de sentidos, né? As figuras de linguagem, elas vão estar muito presentes dentro dos poemas. Nessa segunda estrofe, uma possível interpretação, vejam lá a estrofe: quero vivê-la em cada bom momento e em louvor hei de espalhar meu canto e meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então, uma possível interpretação para essa estrofe é que o autor revela que todos os relacionamentos enfrentam desafios, há dias bons, há dias maus, né? Pessoas por vezes entram em desacordo e conflito, mas em todas as situações o amor deve prevalecer, seja na alegria ou seja na tristeza. Tá? Então, essa pequena análise, né, que nós fizemos aí do soneto de fidelidade, ela vai mostrar algumas características que são próprias do poema, né? A presença dos versos, a presença desse conjunto de versos formando as estrofes. Temos ainda as figuras de linguagem, como é o caso da antítese, né, que foi falado anteriormente, apresentado pela oposição de sentidos. Agora eu quero que vocês observem a primeira estrofe para que a gente possa ver a rima, né? A rima, que é a combinação sonora que vai atribuir aos poemas o ritmo e a musicalidade. Então vejam aí na primeira estrofe, o primeiro verso vai rimar com o quarto verso aí dessa primeira estrofe. Tanto vai rimar com encanto, né? Então vejam que essa semelhança sonora, né, essa combinação de sons nós vamos chamar de rimas, né? E essas rimas, quando inseridas dentro do poema, a gente percebe que ele vai fluir, a gente vai ler ele de uma maneira mais musical, mais sonora, ou seja, vai apresentar uma leitura mais fluente, atribuindo musicalidade ao poema. A visualização do poema Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes, foi para que nós conseguíssemos, né, perceber de uma forma concreta esses conceitos relacionados ao poema, como a presença dos versos, né, a cada linha de um poema, o conjunto de versos, né, que é uma seção chamada de estrofes, que é separado por uma linha em branco ou um espaço, né, um espaço em branco, a presença das figuras de linguagem, as rimas, né, como nós acabamos de ver, essa combinação de sons que vão atribuir ritmo e musicalidade a este gênero textual. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Analisem o material, façam a atividade e qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor, que ele vai estar disponível no privado.